Olá, meu nome é Leonardo Viana, sou aluno do curso Bacharelado de Sistemas de Informação do IFMG Campus Salinas. Neste momento, irei dar início ao nosso webinar da disciplina de Introdução à Inteligência Artificial. O meu grupo é composto por mim, o Leonardo Viana, e pelo meu colega Matheus Borges de Guimarães. Bom, o nosso trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicação da lógica fuzzy. Para isso, nós reproduzimos um sistema fuzzy que tem como função determinar a intensidade de exercícios aeróbicos. Aqui no início do nosso trabalho, nós temos uma breve explicação sobre a lógica fuzzy. Bom, a lógica fuzzy, ou também chamada de lógica nebulosa ou lógica difusa, ela é tratada como uma extensão da lógica booleana. A lógica fuzzy é uma lógica multivalorada, capaz de capturar informações vagas. Em geral, essas informações elas estão em uma linguagem natural e a lógica fuzzy as converte para uma linguagem, para um formato numérico. Bom, um valor lógico difuso na lógica fuzzy, também conhecido por grau de pertinência, é um valor qualquer no intervalo de 0 e 1. Esse valor ele determina o grau que um determinado elemento pertence a um conjunto, permitindo assim a transição gradual da falsidade para a verdade. Não existe uma base formal para determinar esse valor, ou seja, ele é escolhido experimentalmente. As implementações da lógica fuzzy permitem que estados não precisos possam ser tratados por dispositivos de controle. Desse modo, é possível avaliar conceitos que não são qualitativos. Alguns exemplos de casos práticos, nós podemos, por exemplo, avaliar a temperatura, ver se a temperatura é quente, morna ou fria. Podemos também determinar o sentimento de felicidade de uma pessoa. Se uma pessoa está radiante, feliz, apática ou triste, por exemplo. Aqui, no primeiro passo do nosso código, vamos instalar o pacote SACT-Fuzzy. O sistema fuzzy, como qualquer outro sistema, ele tem por objetivo resolver problemas. E que o nosso problema no nosso trabalho é que desejamos saber qual deve ser a intensidade de exercício aeróbico que um indivíduo deve se exercitar. No projeto aqui de sistema fuzzy, ele foi organizado conforme as 3 etapas do raciocínio fuzzy. Temos a primeira etapa, que é a etapa de fuzificação, a segunda etapa, que é a etapa de inferência fuzzy, e a terceira etapa, que é a etapa de defusificação. Bom, na etapa de fuzificação, é na etapa a qual as variáveis linguísticas são definidas de forma subjetiva, bem como também as funções de pertinência. A fuzificação engloba a análise do problema, a definição das variáveis, a definição das funções de pertinência e a criação de regiões. Nas definições das funções de pertinência, existem diversos tipos de espaços que podem ser gerados. Por exemplo, podemos ter espaços triangulares, trapezoidal ou gaussiana. Bom, como nós já temos o problema apresentado, nosso objetivo então é desenvolver um sistema fuzzy que ajuda na determinação da intensidade do exercício aeróbico. Com base nisso, nós temos os seguintes dados. Temos as variáveis de entrada, que é composto pela frequência, que possui um universo ou intervalo de valores de 1 a 7 dias, e um conjunto fuzzy de baixo, moderada e alto. No tempo disponível, nós temos um universo de 20 a 90 minutos, e o conjunto fuzzy é composto por pouco, médio e muito. O excesso de peso
nós temos um universo de 0 a 40%, e o conjunto fuzzy é composto por pouco, moderado ou muito. Na adesão, nós temos um universo de 0 a 7 pontos, e o conjunto fuzzy da adesão é composto por baixa, moderada ou alta. No condicionamento, nós temos um universo de 16 a 80 pontos, e o conjunto fuzzy do condicionamento é baixo, baixo-médio, médio, médio-alto e alto. Nas variáveis de saída, nós temos a intensidade, que é a intensidade de exercícios aeróbicos que a pessoa deverá se exercitar. Na intensidade, nós temos um universo de 30 a 90%, e o conjunto fuzzy da intensidade é de baixa, baixa média, média, média alta e alta. Bom, aqui nós temos o código da fusificação. Vou rodar ele aqui. Bom, aqui nós criamos as variáveis, a variável frequência, a variável tempo disponível, a variável excesso de peso, a variável adesão, acondicionamento e intensidade. E aqui nós criamos as funções para cada uma dessas variáveis. Aqui nós temos a frequência baixa, nós usamos uma função trapezoidal. Aqui nós temos uma frequência moderada, nós utilizamos uma função triangular. A frequência alta, nós utilizamos uma função trapezoidal. Aqui nós criamos as funções de pertinência para o tempo disponível. Aqui, para tempo disponível pouco, nós utilizamos uma função triangular. Tempo disponível médio, nós utilizamos uma função também triangular. E tempo disponível muito, nós usamos uma função trapezoidal. Aqui nós estamos criando as funções de pertinência para o excesso de peso. O excesso de peso pouco, nós utilizamos uma função triangular. O excesso de peso moderado, nós utilizamos uma função triangular. O excesso de peso muito, nós utilizamos uma função trapezoidal. Agora, criamos as funções de pertinência para adesão. Adesão baixa, nós utilizamos a função triangular. Adesão moderada, nós utilizamos uma função triangular. E adesão alta, nós também utilizamos uma função triangular. Criando agora as funções para pertinência, de pertinência para condicionamento. Condicionamento baixo, nós utilizamos a função trapezoidal. Condicionamento médio, baixo, médio, nós utilizamos uma função triangular. Condicionamento médio, nós utilizamos uma função triangular. Condicionamento médio-alto, nós utilizamos também uma função triangular. E condicionamento alto, nós usamos uma função trapezoidal. Criando as funções de pertinência para a intensidade. Intensidade baixa, nós utilizamos a função trapezoidal. Intensidade baixa-média, nós utilizamos uma função triangular. Intensidade média, nós utilizamos uma função também triangular. Intensidade média alta, nós utilizamos uma função também triangular. E intensidade alta, nós utilizamos uma função trapezoidal. Aqui nós temos um pedaço de trecho do código que vai mostrar a visualização das funções de pertinência de cada variável. E aqui é apresentado o gráfico de cada uma daquelas, com as funções de cada uma das variáveis. Aqui nós temos a frequência. Essa frequência ela pode ser baixa em azul, ela pode ser moderada em vermelho ou ela pode ser alta em verde. Aqui nós temos tempo disponível, tempo disponível pouco em azul, tempo disponível médio em vermelho e tempo disponível muito em verde. Excesso de peso, excesso de peso pouco em azul, excesso de peso moderado em vermelho e excesso de peso muito em verde. Aqui nós temos a adesão pouca, baixa, ela está em azul, a adesão
moderada em vermelho e a adesão alta ela está em verde. Aqui nós temos o condicionamento baixo está em azul, o condicionamento baixo médio está em um vermelho mais claro, o condicionamento médio está em verde, o condicionamento médio alto está em vermelho escuro e o condicionamento alto está em roxo. E por último, nós temos o gráfico de intensidade, onde nós temos intensidade baixa em azul, intensidade média baixa em vermelho claro, intensidade média em verde, intensidade média alta em um vermelho mais escuro e intensidade alta em roxo. E esses aqui são os gráficos das nossas, contendo as funções das nossas variáveis. Bom, e agora vou passar a palavra para o meu colega Matheus Borges Guimarães. Muito obrigado. Olá, meu nome é Matheus Borges e vou dar continuidade ao trabalho sobre intensidade dos exercícios aeróbicos utilizando a lógica fuzzy que estava sendo apresentada pelo meu colega Hugo. Vou falar agora da parte da inferência fuzzy. Nessa etapa, as proposições são definidas e examinadas paralelamente. São definidas as proposições, são analisadas as regras e criação das regiões resultantes. O sistema utilizado que escolhemos contém 40 regras que estão aqui descritas. Na parte da desfluidificação, as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema. Aqui está o código, como eu tinha dito aqui, então as 40 regras, certinho aqui, escrito. Aqui tem o sistema fuzzy e aqui a parte da simulação. Agora nós começamos com a entrada das variáveis. Aqui começa com a pergunta: o que frequência você pode exercitar? Como eu tinha explicado anteriormente, aqui tem uns 7 dias. Os minutos por dia você pode exercitar de 20 a 90 minutos. A entrada do exercício de peso que você devia perder de 0 a 40%. E a adesão, né? A adesão é um pouco diferente. Essa entrada da variável de adesão, que elas são 7 perguntas e cada pergunta pode ter 3 respostas: sim, medianamente e não. Cada uma delas obtendo 3 valores, 1, meio ou 0, dependendo da resposta, né? Que são somadas à variável de controle. Aí depois de você responder as 7 perguntas, a variável de controle vai ser passada para a adesão, né? O máximo de valor que pode ser obtido é 7. E você responde seu condicionamento de 16 pontos. Aqui nessa parte aqui, computa o código, o resultado, né? E aqui temos o código para a gente visualizar os gráficos. Agora bora rodar aqui para a gente ver se está tudo ok. Eu vou utilizar os dados de entrada que tem no artigo, né? No artigo utilizado como base para experimento, para a gente ver se está tudo certo, nossos resultados com o do autor. O autor aqui no artigo usou a frequência de 6, tempo de 28, frequência de 6, tempo de 28, excesso de peso 26, e a adesão foi de 7. Então, vamos responder de forma que tudo compute 7, né? As perguntas respondidas sim, vamos ter 7 de adesão. E o condicionamento foi de 59. 59. O resultado esperado do autor foi de 78,7. No caso aqui vai arredondar para cima, então esperamos 79 de intensidade de treinamento. Bora ver se está de acordo com o esperado. Rodou. Acho que os gráficos gerados. E a intensidade foi de 79%, exatamente como no código. Bora testar mais um caso para ter certeza que isso aqui não foi sorte, está tudo ok com o código. Bora testar o caso agora, o caso 9. Tem frequência de 2,
tempo de 58, agora frequência de 2, tempo de 58. O excesso de peso que há de ser perdido de 13%. Uma adesão de 4,5%. Respondo aqui sim, 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 não, exatamente. Sim, sim. Aqui temos uma adesão de 4,5% e condicionamento é de 33%. O autor obteve no experimento dela a intensidade de 59,6%. No nosso caso, vai entrar para cima, então vai ser 60% de intensidade de treinamento, se o código estiver de acordo com o esperado. Bora ver. Computar tudo, aqui os gráficos gerados, tudo certinho, e a intensidade de treinamento recomendada de 60%. Exatamente como estava no artigo lá, né? Então, que esse é o código que criamos e muito obrigado pela atenção.